Deus busca sempre arrependimento, nunca a perfeição. A gente está falando de líderes ainda, o tema é muito vasto, muito rico, tem muitas pessoas que a gente pode falar, dar exemplos de liderança. E no último estudo, que está em sequência, né? Eu deixei uma pergunta lá, né? Eu falei assim, se liderança servir, como que a gente lida com poder? Porque o líder, obviamente, tem que ter um poder, porque ele lidera pessoas, com falhas e com perseguições, porque o líder pode falhar. E o líder normalmente é perseguido. O cara já tem que contar com isso, porque quando você lidera pessoas, talvez os seus pares, né, outros líderes podem ter inveja ou podem persegui-lo porque você está se dando melhor, você pode falhar. Por isso que a gente fala aqui que Deus, ele não busca o líder perfeito. Ele vê o coração, ele vê o líder que se arrepende, entendeu? Então, assim, a gente vai usar algumas pessoas aqui para falar um pouco sobre isso. E uma delas que eu escolhi aqui, e outra coisa, uma coisa para a gente considerar, né? E quando o líder falha? Porque certamente ele vai falhar em algum aspecto. Deus o abandona? É uma pergunta, né? Aí eu diria para vocês assim: depende, né? Depende. Porque Deus escolhe os seus líderes, né? Você tem que orar, oh, Senhor, eu estou abraçando, me deram a oportunidade de um cargo de liderança. Você tem que ser humilde, você tem que colocar isso diante de Deus, né? E, sobretudo, quando você falhar, você tem que ter um coração humilde para se arrepender, para pedir perdão pelo seu erro, né? Então, essas questões têm que permear sua mente, seu coração. Um dos líderes que eu escolhi aqui, a gente já falou bastante dele, fala bastante dele mesmo também, sobre o rei Davi. Né? A gente vai falar um pouco desse contexto do rei Davi, o que aconteceu com ele, e ele pecou feio. A gente vai comentar aqui um pouquinho. Mas Deus escolheu o rei Davi. Interessante, olha aqui, tem um texto aqui, está em Atos 13, 22, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: e tendo tirado, então eu vou ler o 21. Aqui, Paulo está falando numa cidade da Grécia, de Antioquia, está falando, tá contando uma história. E, então, vou ler o 20, vai. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles quem? O povo judeu, pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha o que Deus fala de Davi. Não é que ele fala que é segundo o meu coração, pô, ele é igual a mim, ele é meu chapa, tal. Não. Ele explica aqui, ó, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quer dizer, Davi, ele era um rei, ele era um líder, pecador, como você, como eu, mas ele fazia toda a vontade de Deus. Então, só para dar um contexto, quando o povo pede um rei, Deus mostra a Saul, já falei para vocês, Saul era um homem bonito, ele era alto, se sobressaía do ombro para cima de qualquer ser vivente daquela época, vamos dizer assim, e ele, né, Saul e tal. Só que, então, o povo escolheu Saul. Então, Samuel trouxe lá um monte de tribo. Olha, vamos escolher aqui. Bom, escolheram Saul. Saul era um cara bravo, era um cara corajoso, era um cara guerreiro. Mas ele quis colocar os pés pelas mãos. Samuel era o oráculo de Deus. Ele era
Eu já falei para vocês, Samuel era o profeta, era o sacerdote, ele era o juiz. Ele era o intercessor entre Deus e os homens, né? Deus, eles eram o oráculo, que alguém queria saber o que Deus tinha para dizer, Deus ia lá consultar, Samuel ia lá consultava a Deus e Deus falava para Samuel. E Samuel falava aquilo para Saul. Falava, Saul, você me espera aqui 7 dias, que quando eu chegar, nós vamos fazer o sacrifício anual, tal, tal, tal. O que aconteceu? Saul não obedeceu. Foi lá e ele botou uma estola sacerdotal, ele jamais poderia fazer isso. Era só para quem era autorizado. Então Saul não esperou o tempo certo, colocou uma estola sacerdotal. Deus falava para ele fazer determinadas coisas com determinadas nações ali, povos ao seu redor, ele não fazia. Ele fazia aquilo que dava na cabeça dele. E aí Deus se irritou disso e tirou o espírito de Davi não, desculpa, de Saul. E aí Saul já, e o próprio Samuel falou isso para ele, falou assim, ó, Deus já se retirou de você, porque você faz isso, aquilo, aquele outro, você não faz as vontades de Deus. E aí Saul ficou muito possesso, porque ele gostou do poder, ele gostou de todo aquele status que ele tinha. E aí ele sabia que Davi ia ser o próximo rei. O que ele começou a fazer? Perseguia Davi. Só que Davi era um cara extremamente temente a Deus. E Saul foi ungido por Samuel. Samuel ungiu Saul como rei. Ungir significa o seguinte: aprovado por Deus, é a chancela de Deus. E aí Saul queria matar Davi de qualquer jeito, e várias vezes, Davi poupou a vida de Saul. Ele teve oportunidade assim, teve um texto que estava numa caverna, ele arrancou a borda do manto, que era o rei, devia andar com aqueles mantos, né, bonitão e tal. Davi arrancou a borda do, 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 do manto de Saul, e quando ele saiu da caverna onde ele estava, ele esperou uma certa distância, ele gritou lá do alto: "Ô rei, meu senhor, eu poupei tua vida". Aí o Saul, ele se derretia porque ele gostava de Davi, mas ele não seguia as coisas que Deus lhe ordenava. Então, o que a gente está vendo aí? Perseguição. Perseguição, ele perseguia Davi, só que Davi, ele era um cara temente a Deus, ele jamais tocaria no ungido do Senhor. Ele fazia as vontades de Deus, né? Mesmo sendo pecador. Ele governava, como é que Davi governava? Com justiça e com temor. Era assim que era o governo de Davi, um verdadeiro líder. Então, a liderança, a gente pega um exemplo aqui, a liderança, ela não atropela processos, ela espera. Se Deus falou, espera 7 dias, pô, você tem que esperar os 7 dias. Não adianta se atropelar um processo. Ah, não, eu vou esperar 7 dias porque eu tenho que fazer um sacrifício, o sacerdote vai orar a Deus. Tá. Não, não vou esperar isso. Isso aí está demorando, olha, já deu 7 dias. Não, não deu 7 dias. Ele foi lá e fez o que não devia, né? Quem sabe esperar, sabe governar. Você está aflito, você está angustiado, coloca diante de Deus. Deus vai te dar o direcionamento. Espera. E assim, a gente tem que ver uma coisa, que o caráter da pessoa, o caráter do rei, o caráter de um líder, o caráter de um servo, o caráter de um liderado, mas sobretudo a gente está falando de líder, o caráter vem antes da posição. No caso aqui do rei, o caráter do rei vem antes da coroa, né? E Davi era um cara que tinha um caráter, tinha um bom caráter. Bom, aí acontece o seguinte: um dia os reis saíram para guerrear e aí Davi ficou no palácio. Acordou à tarde, tomou um cafezinho, foi na varanda, olha para baixo, o que ele vê? Ele vê uma mulher muito atraente, muito atraente. Davi tinha várias mulheres naquela época, você tinha mulheres, esposas, você tinha concubinas.
E ele olhou e bateu o olho lá embaixo, viu Batseba, era o nome daquela mulher que estava se banhando, e ele viu, gostou, e aí mandou os mensageiros dele, né? Vai lá e traz ela para mim. Os caras foram lá, olha, o rei está te chamando, ele foi e possuiu a mulher, e aí ela engravidou. Pô, e ela mandou avisar ele, olha, avisa o rei que eu estou grávida. Quem ela era? Mulher de Urias. O Urias, ele era um guerreiro, era um soldado. Aí o que Davi falou? Ele fez uma artimanha, ele falou, não, foi o seguinte, traz Urias para cá, tira ele da guerra e traz ele para cá. Ele trouxe Urias, chegou lá, levou um papo, ó, vai lá para tua casa e tal. Aí ele falou, bom, ele vai para a casa dele, vai coabitar com a mulher dele e o filho é dele, ponto. Aí os servos de Davi falaram assim, olha, Urias não foi para casa, dormiu na rua. Pô, como assim? Aí Davi manda chamar Urias. Ô, Urias, como assim? Você não foi para... Não, senhor, a arca está numa tenda, os guerreiros estão dormindo ao relento. Quem sou eu para ir me deitar com a minha mulher na minha cama? O cara não foi, o cara era humilde, não foi. Aí Davi, com mais uma artimanha, falou, deixa ele aqui que amanhã eu embebedo ele e mando ele, ele vai com a mulher. Mesma coisa, ele não foi com a mulher, dormiu ao relento. Isso tudo está escrito nos livros de 2 Samuel, tá? Vocês podem ler 2 Samuel, está no capítulo 11, está no capítulo 12. Aí, o que ele fez? Bom, não vai ter jeito. Aí ele pediu para o comandante, falou assim, olha, você faz o seguinte, você vai lá e coloca ele na frente da batalha, perto de onde tem os guerreiros mais bravos do inimigo, para que ele morra. E aí o comandante pegou e botou ele lá. E aí teve baixas em alguns soldados de Israel, e o mensageiro veio avisar Davi. Falou assim, quando você estiver avisando Davi, Davi é um homem de guerra. Ele vai dar bronca, vai falar assim, por que vocês chegaram tão perto do portão? Já tinha caso de uma mulher ter jogado uma pedra e matou um outro cara, num outro contexto aqui, porque ele estava muito perto do portão. E Davi vai ficar bravo, mas aí você, mensageiro, fala para ele, olha, morreu também o teu servo Urias. Aí ele ficou na dele. Bom, conclusão de tudo isso foi um tremendo pecado dentro de pecados, né? Primeiro, ele adulterou. Segundo, abuso de poder. Ele abusou do poder dele, manda chamar a mulher aqui, põe o Urias lá, enfim. O que mais? Assassinato indireto. Ele não foi ele que tirou a espada e matou Urias, mas ele pôs o cara para morrer. Tem essa aí. E a tentativa de encobrir o pecado. Ele ficou tentando encobrir o pecado dele. Né? Então, é, o, o, o que aconteceu foi uma coisa muito grave, muito grave. Mas Deus, né? Ele não se importou, não é que não se importou com o pecado em si, mas a resposta de Davi ao pecado. Esse que foi o lance. E como é que ele deu essa resposta? Aí que é legal, que foi legal. Naquela época existia o profeta Natan. Aí o profeta Natan contou uma historinha para Davi. Falou, olha, sabe o que acontece aí no teu reino? Tem um homem muito rico que tem ovelhas, bois, gato, um monte de coisa. E tem um homem muito pobre que tem uma ovelhinha que ele comprou, ela é pequena, ele a trata como filha, ela come da mão dele, os filhos brincam com ela, é a filha dele, ele dorme com ela, é a ovelhinha dele. Aí chegou um viajante para visitar o homem rico, e o homem rico não quis pegar nenhuma ovelha do rebanho dele, mandou ir buscar a ovelha do homem pobre. Aí pegou a ovelhinha do homem pobre e sacrificou para o viajante comer. Davi ficou indignado. Falou, não, certamente esse cara tem que morrer. Esse cara, como é que esse cara faz isso? Pega aquela ovelhinha do cara e tem que morrer. Aí Natan vira e fala assim, este homem és tu. Nossa, aquilo caiu como uma pedra na cabeça de Davi, porque o que ele fez com a Batseba foi exatamente isso. Ele pegou do Urias, assassinou indiretamente. Então Natan
ele falou essa história e Davi se comoveu absurdamente. Tanto é que ele escreveu um salmo, Salmo 51, que é um salmo de quê? De arrependimento. Se vocês puderem, a gente não vai ler aqui para não se estender muito, mas é um salmo de arrependimento. Então, o que a gente aprende como isso? E Davi continuou sendo abençoado por Deus, porque Deus, ele se importa com o pecado muito, mas ele considerou o quê? O pedido de perdão, o arrependimento de Davi. Interessante isso. Então, olha, primeiro, todo líder pode cair. E cai. Todo líder em algum momento vai cair, mas se ergue novamente. Mas nem todo líder se arrepende. Talvez por uma questão de Estado. Não, quem sou eu para ir lá pedir desculpa para os meus liderados? Às vezes o líder tomou uma atitude errada que toda a equipe sofreu com isso. E aí, mas ele deveria chegar na equipe e falar assim, olha, gente, eu tomei aquela atitude, mas eu errei, me arrependo, peço perdão para vocês trabalharam, tiveram que ficar hora extra tal, e não deu resultado, né? Mas me perdoem por isso. Se arrepende, mas nem todo líder se arrepende. O cara falou, imagina eu ir lá pedir desculpa para os meus liderados, que é isso, vou me rebaixar? Nem todo líder faz isso. Então, Deus não ignora o pecado jamais, mas responde ao arrependimento. Isso que a gente tem que ter em mente, né? Então, outro líder aqui que eu queria falar com vocês, que é Paulo. Paulo foi um apóstolo. Tem vários, já falei para vocês que tem vários líderes que é legal, né? Paulo foi um apóstolo, Paulo, eu já contei, não sei se eu já contei essa história para vocês, mas Paulo, ele era um perseguidor da Igreja de Cristo. Ele perseguia Cristo. Quando falava Jesus Cristo, Cristo, tal, Paulo ia lá e perseguia. Ele consentia com o assassinato de cristãos. Ele consentia com o apedrejamento e o chicoteamento de cristãos. Ele foi para Damasco pegar cartas dos sacerdotes a fim de prender cristãos. Até que nesse caminho de Damasco, quem aparece para ele? O próprio Jesus Cristo. Ele ficou cego um tempo, enfim. E aí ele ficou com uma cegueira no olho. Aí Deus falou para um rapaz, um profeta ali também, falou: ó, pega ele, leva lá na casa do fulano que ele vai orar e vai sair essas escamas. Aí o fulano falou assim, mas Senhor, ele persegue a tua igreja, ele persegue os cristãos. Aí Cristo vira e fala para o cara assim, ele vai ver o quanto importa servir o meu nome. E Paulo, olha, a Bíblia tem 66 livros, então são 39 do Velho Testamento e o restante é do Novo Testamento, né? E 27 do Novo Testamento. Então, desses 27, Paulo escreveu muito mais do que a metade disso. Muito mais do que a metade disso. Você vê como que Deus criou um líder. Paulo era um cara que fabricava tendas. E ele se tornou um tremendo líder cristão e um cara extremamente perseguido. Paulo foi muito perseguido, muito. Ele, se você pegar o texto aqui, vai estar em 2 Coríntios, Atos, quer ver Atos 20, 24, a gente está aqui, ó, Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, olha o que ele fala aqui, ó. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso ele fala em Mileto para os presbíteros, para o pessoal da igreja. Olha o que ele fala, ele era extremamente perseguido, os caras queriam matar ele, não só pessoas que não eram cristãs, mas os judeus, ele era judeu. Ele era um cara vindo do fariseu, o fariseu era o cara mais religioso, que mais conhecia a lei.
Ele era religioso. Cristo, inclusive, fala da religiosidade dos fariseus, porque ele fala: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Isso eram os fariseus, eles eram de acordo com a lei, não, a lei, a lei, a lei, mas não compreendiam a graça, a misericórdia de Cristo, a compaixão que Cristo tinha, o amor que Cristo tinha. Os caras só queriam saber da lei, da lei, da lei. Né? Isso mais ou menos vem com aquele negócio, você é um líder que só liga para projeto ou você liga para pessoas? É uma coisa que tem que avaliar aí. Mas Paulo, ele era extremamente perseguido. Então, vamos pegar aqui a liderança dele, né? A liderança verdadeira, ela suporta a perseguição. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas ela suporta. Você tem que ter calma. Você não pode entrar em desespero. Paulo orava muito para Deus. Orava muito. Ele teve um encontro pessoal com Jesus, né? O chamado de Paulo, Paulo podia ser um cara que estivesse no conforto, né? Mas o chamado dele valeu mais do que o conforto que ele tinha. Ele carregou esse fardo, ele carregou esse peso para os liderados dele. Ele liderava, ele chegou a confrontar Pedro. Pedro era um cara mais ou menos assim, né? Ele era um cara muito agitado, ele achava que ele tinha que defender Jesus em todos os aspectos, né? E Pedro fazia as coisas erradas também, vamos dizer assim. E Paulo teve a ousadia de confrontar Pedro na frente dos outros discípulos. Então eu falo, é fácil? Não, não é fácil. Mas Pedro entendeu o que Paulo estava falando, consentiu e aceitou o que Paulo estava dizendo. Então não é fácil você trabalhar com essa perseguição e sair da tua zona de conforto. E o líder, ele persevera, mesmo cansado. Tem um texto que Paulo fala aqui, que ele fala, olha, eu estou cansado, mas não sossegado, estou ele machucado, mas não derrotado. Ele fala vários, acho que 2 versículos que vai falando tudo isso que Paulo sentia, mas perseverava. Ele sentia cansaço, mas perseverava. Ele sentia afronta, mas ele aguentava. Ele sentia fome, mas ele suportava. E ele vai falando essas coisas e suportando tudo e aguentando tudo, porque ele era um líder. Então, aquele negócio que eu falei já no outro estudo, um líder, e era o seguinte, Paulo, ele era um judeu, e muitas pessoas que antes eram a favor dele, de ir lá derrotar cristãos, foram atrás dele. Por quê? Porque ele era um líder, ele emanava essa autoridade, entendeu? Então, é aquele negócio que eu comentei no outro, né? Um chefe, você obedece. Um líder, você segue. E era aqui o caso de Paulo, né? E aí, isso, nossa, tantos e tantos livros aqui, mas o mais que fala bastante é Coríntios, as cartas de Coríntios e Atos dos Apóstolos, que falam bastante das ações de Paulo. E Paulo escreve várias cartas para Filipos, para Tessalônica, para os Gálatas, para os Efésios. Ele vai escrevendo um monte de carta e vai falando, vai dando ensinamento e vai se mostrando o líder que ele é. E agora a gente tem o líder máximo, o líder dos líderes, né? O líder de todos, né? Quem é? Jesus, o nosso Jesus Cristo, né? Que ele é o modelo máximo de liderança servidora. Então aqui fala em alguns versículos, a gente não vai ler também, mas olha, João fala, João 13, fala do lava-pés. Sabe o que é esse negócio de lava-pés? Porque é o seguinte, quando você convidava uma pessoa para na sua casa, o teu servo ia lá e lavava os pés daquelas pessoas. Por que lavava os pés? Porque os caras andavam de sandália naquele chão batido, empoeirado, né? Ou até com barro, se chovesse, né? E
as mesas, não era como uma mesa assim, que você tem cadeira. Não, eram mesas baixinhas, que as pessoas mesmo que meio que se ajoelhavam para sentar naquelas mesas, ou ficavam meio de lado. Então os teus pés ficavam meio que no rosto ou na cabeça do outro convidado, e assim por diante. Então você imaginou você sentado do lado de um cara com aquele pezão sujo, imundo? Então o seu servo ia lá e lavava os pés dos convidados. E quando eles estavam na última ceia, naquela ceia pouco antes de Jesus ser crucificado, o que Jesus fez? Ele levantou, botou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Pô, aí Pedro, que era aquele, ele era colérico, né? Pedro era um cara bastante, não, você não vai me lavar os pés de jeito nenhum. Aí Pedro falou, Jesus falou, se eu não te lavar os pés, você não tem nada a ver comigo. Não, não, então me lava os pés e as mãos também. Pedro era assim. E Jesus foi lá e lavou os pés. Jesus, o Criador do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, vai lá, se despe da sua majestade e vai lavar os pés dos caras. O outro texto aqui que está em Marcos, que eu li para vocês, eu li um texto semelhante em Mateus, que ele não fala que veio para ser servido, ele veio para servir, né? E outro texto aqui também, que fala em Filipenses, que ele se esvaziou da glória dele. Ele se esvaziou da, da coroa de rei que ele era, para se tornar como um de nós, para se tornar como um servo. E o pior, um servo que deu a própria vida para nos resgatar. E o exemplo de Jesus, Jesus levantava multidões que seguiam. Por exemplo, vocês já ouviram falar da multiplicação dos pães. Ali fala que existiam mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Devia ter mais de 10.000 pessoas. E Jesus alimentou eles depois que ele estava lá fazendo o sermão. Os discípulos não falaram assim, vamos lá que vai ter um lanchinho. Vamos lá assistir, porque tinham pessoas que eram muito paupérrimas, não tinham nem o que comer. Tanto é que Jesus multiplicou os pães porque ele teve dó, ele teve compaixão daquelas pessoas que iam para suas casas, ficaram ali o dia inteiro ouvindo ele, e iam para suas casas e não iam ter o que comer. Então Jesus ficou com dó deles e alimentou-os, né? E eles não foram para lá para receber o alimento, não, eles foram para lá para ouvir o mestre, para ouvir o professor, para ouvir o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Até aqui, ninguém sabia quem ele era. Ninguém nem imaginava que era o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que estava ali falando para eles, que estava ali ensinando eles, que estava ali discipulando eles. E não só aquela multidão, mas os discípulos também. Ele estava ensinando os discípulos. Ele estava falando, Felipe, vai comprar pão para esses caras. Pô, mas Senhor, não bastaria 200 denários de pão. Denários era o valor de um dia de trabalho. Quer dizer, era muito dinheiro, o valor de um ano para comprar pão para toda aquela multidão. Então ele provava, ele estava provando os discípulos e ensinando. Esse era o mestre, o líder que ensina, que mostra e que faz acontecer. E você vê, né, aquilo que a gente estava comentando, a humildade dele, né? É um líder que serve, é um líder que protege o seu povo, é um líder que deu sua vida por nós. Ele deu a vida dele por sua causa e por minha causa, né? Então, ele tinha uma autoridade. A própria Bíblia fala, às vezes foram soldados para prender ele, os caras caíram prostrados. E aí foram falar, os judeus lá, pô, você não prendeu ele? Por que você não trouxe ele? Ele falou, olha, ele fala como ninguém, ele tem uma autoridade. Os caras caíram prostrados, nem conseguiram pegar Jesus nessa primeira abordagem. Só conseguiram pegar ele quando Judas o traiu, né? Então, você vê, é uma autoridade que vem de dentro para fora. O líder tem isso. Não é aquela autoridade que vem do cargo. Ô, pessoal,
Agora vocês têm que respeitar ele porque ele é líder, hein? Agora ele virou chefe, agora ele virou diretor, ele virou gerente, então ele tem que ter respeito. Não, a pessoa tão emana de dentro dela uma autoridade que, assim, só você sentindo isso, eu acredito que você já deve ter sentido isso, você vai perceber. Não era aquela autoridade que vem de fora. Eu tive uma vez um diretor que era assim, ele era um canastrão. Ele era um cara que não conhecia nada, ele era um cara que falava muito alto, ele queria se mostrar. E ele não tinha autoridade, porque ele não conhecia nada. Ele era uma pessoa, ele lia, isso ele confessou uma vez para nós, ele lia livrinhos de marketing, sei lá eu o que, de liderança, e ele fazia aquilo que os livrinhos falavam. Então ele chegava num lugar, ele gritava para todo mundo olhar para ele. A gente falava, ô meu, por que você está gritando? Ele falava assim, não, isso aqui é uma técnica para as pessoas saberem que eu cheguei. Então tem que olhar para mim, ver se pode. Isso escrito em livros. E Jesus não fazia nada disso, né? Jesus era longânimo, era calminho, era doce. Eu imagino estar do lado de Jesus nessas incursões que ele fazia, nesses sermões que ele dava, né? Coisa fantástica, né? Então, o exemplo de Jesus liderar muitas vezes é descer e não subir. É descer do pedestal, que nem ele fala lá em Filipenses, quer ver Filipenses 2, de 5 a 8, olha o que ele fala aqui, ó. Olha só, Filipenses 2, ele diz assim: tende vós mesmos o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pior morte que tinha. Se esvaziou. Então ele desceu ao invés de subir. Então, o ápice da liderança de Jesus foi o quê? Ele entregar a sua vida. Ele entregar a sua vida por nós todos. Então, gente, para a gente concluir aqui, né? Não vai ter um outro estudo de liderança, eu tentei compilar mesmo, mas o tempo é ingrato, a gente acaba falando e vai embora, né? Então, Deus continua procurando líderes, líderes que não fogem do fardo, não negociam caráter e não usam pessoas, mas servem pessoas. Não uso pessoas para eu subir aqui em cima dela para eu me dar bem, né? E eu não vendo pessoas, tipo assim, eu vou mentir aqui e vou sobrecarregar a minha equipe. Não, ele procura líderes que sejam, que não negociam o seu caráter. Impressionante, né? Então, para considerar, para a gente terminar, se você é um líder, responda essa pergunta aqui. Eu estou liderando para ser visto ou para servir? Como que é o seu modelo de liderança? Avalia isso. As pessoas ao meu redor se sentem cuidadas, né? E eu intercedo por quem eu lidero, eu oro pela minha equipe, né? Responde essas perguntas. É importante você, como líder, pensar isso. E com você, liderado, se for o caso, veja se teu líder está fazendo essas coisas. Veja se ele está servindo vocês ou usando vocês para subir e todas essas coisas. Tá bom, gente? Vamos encerrar por aqui essa série de liderança. Eu espero que tenha entrado no coraçãozinho de vocês. E é o que eu peço para que Deus possa iluminar os seus caminhos e que quebrante os seus corações, a fim de que vocês possam se voltar para a palavra de Deus. Tá bom? Amém, Senhor.